Bom dia, cavaleiros e damas do terceiro ano do ensino médio, Colégio Anglo, né? Felizmente, né, o Colégio Anglo não para, estamos aí na reta final do nosso primeiro trimestre. Semana que vem, né, vocês têm uma prova trimestral, com 16 questões de literatura. Então, o nosso objetivo de hoje é trazer uma tranquilidade, uma calmaria. Nós já vimos todos esses conteúdos, mas o objetivo é que a gente passe por eles, né, novamente, com calma, com tranquilidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Lembrando a vocês que no final do slide tem a tarefa da semana, né? Então a gente só não tem tarefa na semana de prova, então nós temos aí a tarefa da semana, tranquilamente. Então, olha, um dos primeiros conteúdos que nós estudamos foi as funções de linguagem, né? Que é tão importante para nós, né? As funções de linguagem, elas dizem respeito aos aspectos que a língua traz para nós, né? Ou seja, com qual objetivo que eu estou estudando, com qual objetivo eu estou trabalhando a língua, né? Então, eu tenho 6 funções de linguagem. Ela pode ser a função referencial, que foca no contexto, na informação, né? Ela pode ser poética, quando ela foca na mensagem, né? Ou seja, a utilização especial da língua. Ela pode ser emotiva, né? Quando ela foca no remetente, é aquele que remete, é aquele que está dizendo, que é o mais importante de dizer para nós, né? Os sentimentos dele, externamento do sentimento dele. Ela pode ser a função conativa ou apelativa, com foco no destinatário, quando ele quer persuadir, convencer alguém de alguma coisa. A minha função ela pode ser fática, quando ela quer manter o canal de comunicação aberto, vamos dizer assim, né? Então, ela foca no canal. E a função metalinguística, que é a que mais cai no Enem, que foca no código, ou seja, o código explicando o próprio código. Então, lembrando aqui, a função referencial ou denotativa é aquela função de linguagem que se centra na informação. Então, ela se centra no assunto, né? Então, ela é objetiva, ela é clara e ela enfatiza no referente, ou seja, na informação. Já a função emotiva, por que ela se centra no emissor? Porque ela quer dizer dos sentimentos, de expressar um caráter subjetivo, a emoção, o sentimento de alguém. Correto? A função poética, a gente tem que ter cuidado para não confundir com a função emotiva. Por quê? A função poética, ela tem muito a ver, né, com o uso especial da linguagem, o trato especial da palavra, ele vai valorizar a elaboração da mensagem, né? É o trato da palavra de maneira especial. Então, não deixa de ser subjetivo, não deixa de ser emotivo, mas ela trata a palavra de maneira especial. É nisso que vocês vão perceber a distinção. Já a função fática, ou função de contato também, é aquela que vai centrar no canal de comunicação. Quando a gente está conversando, a gente fala, bom dia, estou abrindo o canal de comunicação. Vocês não estão entendendo? Tranquilo como um grilo? Posso continuar? Segue o baile? Sei para quê? Para verificar se o canal de comunicação está aberto, se a gente continua conversando, se o diálogo ainda continua em aberto. Eu falo, pessoal, até a próxima aula. Grande abraço. Estou encerrando o canal de comunicação. Isso é a função fática. Já a função conativa ou apelativa é aquela que está centrada no emissor, ou seja, eu quero atingir o outro, eu quero atingir o interlocutor, eu quero persuadir, eu quero tentar influenciar o meu receptor. É muito comum nos textos publicitários. Correto? A função metalinguística. A gente fala o seguinte, que é o código explicando o próprio código, ela se centra no código. O que quer dizer isso? Toda vez que eu uso, por exemplo, um professor explicando para o outro professor como dar aula, né? Um pintor pintando um quadro, isso é função metalinguística, ou seja, o próprio ato de fazer, o código falando sobre o próprio código. Correto? Bom, depois, um outro assunto que nós estudamos largamente, né, nessa época foi até presencial ainda, foram as figuras de linguagem. Então, acabamos de rever as funções de linguagem, que são 6. Emotiva, apelativa, referencial, metalinguística, conativa. Né? Então, nós temos várias funções, são 6 funções de linguagem. Agora, nós vamos lembrar de algumas figuras de linguagem. A metáfora. A mãe de todas as figuras de linguagem é a afirmação em sentido figurado. Né? Então, eu falo assim, ó, ele é uma ilha. Estou fazendo uma afirmação em sentido figurado. Portanto, metáfora. Né? Dica aí para a prova, tá?
Metonímia também é uma dica importante para a prova. Metonímia, substituição por associação. Então, por exemplo, o autor pela obra, o conteúdo pelo continente, né? A parte pelo todo. Todos queremos um teto. Eu não quero um teto, eu quero uma casa. Correto? A ironia, né? Que é muito contextual, a crítica, o humor, o deboche. Prosopopeia ou personificação, quando eu atribuo características humanas a seres não humanos. A antítese, oposição clara, o bem, o mal, o feio, o bonito, o velho, o novo. O paradoxo, jogo de palavras opostas, criando novo sentido. Por exemplo, ferida que dói e não se sente, dor que desatina sem doer. O eufemismo, suavização da expressão. Ao invés de falar que ele morreu, ele passou dessa para melhor, ele descansou. Ao invés de falar que ele é mentiroso, ele faltou com a verdade. O pleonasmo, repetições desnecessárias, entrar para dentro, sair para fora. A alegoria, quando eu uso a representação, por exemplo, a pomba representa a paz, né? O verde representa a esperança. Isso é uma alegoria, ou seja, uso uma imagem para representar uma ideia. A aliteração, repetição de letras, de consoantes. Vem vindo violento vento. Repetir várias vezes a letra V. A assonância, repetição de vogal. E a anáfora, repetição de palavra. Correto? Depois nós falamos os gêneros literários. O que é gênero literário? A gente pode falar que são 3 gêneros que a gente tem. O lírico, que é essencialmente subjetivo, essencialmente poético, vai falar de sentimentos individuais do poeta. O épico, que é o gênero que se ocupa de narrar. Enquanto o lírico fala de sentimentos individuais, o épico vai se ocupar de narrar. É o gênero literário que conta a história. E o dramático é o gênero literário que se ocupa de escrever um texto para ser encenado. Então, lírico, subjetivo, emocional, externamento de sentimentos individuais. Épico, o contar uma história. O dramático, o texto para ser encenado. O gênero lírico, como eu disse para vocês, né, ele é essencialmente poético. Ele diz dos sentimentos individuais. Então, eu tenho um eu lírico que pode ser feminino, masculino ou neutro. Palavra-chave do gênero lírico, subjetividade. E aí nós temos vários tipos, né? O soneto, que é um poema de forma fixa, né? 2 quartetos e 2 tercetos, ou 14 versos. A elegia, que é aquela poesia que vai falar do gosto, lá como acontece no romantismo, preferência pela morte. O haikai, que vai falar de instantes da natureza, né? Inspiração japonesa, né? São poucos versos, 3 ou 4 versos só. A ode, de elogio. O idílio, que vai falar do bucólico, da natureza, do campo. Já o gênero dramático, né? Ele tem tradição, ele remonta à tradição grega, né? Ele, na época da Grécia, ele tinha um efeito catártico, ou seja, as pessoas se virem lá naquela obra, naquela encenação, para modificarem os seus próprios conhecimentos. A essência do gênero dramático, ele foi feito para ser encenado. É o texto feito para ser encenado. Por isso que ele tem as rubricas lá, naquelas marquinhas, quando que entra, luz, som, né? Personagem entra, personagem sai, tudo em caixa alta. O gênero dramático ele se divide em tragédia, comédia, tragicomédia, autos e farsas, correto? O gênero épico, ele é essencialmente narrativo, ele quer contar uma história, seja essa história em prosa, seja essa história em verso. Aí ele vai ter personagem, vai ter tempo, vai ter espaço, enredo. E aí nós temos alguns tipos, né, de gênero épico, as epopeias, que são os grandes feitos heróicos, como acontece, por exemplo, com os Lusíadas, que contam os feitos heróicos do povo português. Né? Tem os cordéis, a literatura de cordel tão linda, tão rica, tão maravilhosa da nossa cultura nordestina. Os romances, as novelas, os contos, as crônicas, correto? Bom, encerramos, né, a primeira parte da nossa revisão, né, para a prova de literatura. Aí falamos, né, de 3 pontos essenciais para a nossa revisão. Então, na revisão de hoje, a primeira parte da nossa revisão, revimos funções de linguagem, que vai estar na prova de português e de literatura, figuras de linguagem e gêneros literários, correto? Na nossa próxima aula, nós vamos rever já as escolas literárias, começando lá do trovadorismo, tá ok?
Grande beijo a todos, sucesso a todos. Não se esqueçam, final do slide tem a tarefa da semana. Grande beijo, até a próxima.